Senhores deputados, Senhora Secretária de Estado, Senhores Secretários de Estado, um país tem de se conhecer como condição essencial para que sejam encontradas soluções para os seus problemas. Os graves acontecimentos de anos anteriores, os devastadores incêndios florestais, vieram trazer à evidência o enorme desconhecimento sobre os territórios rurais, sobre a floresta e, em particular, sobre a nossa propriedade fundiária. A falta de conhecimento tem vindo a servir sempre como justificação para que nada se fizesse relativamente à floresta, para que a administração pública virasse as costas durante longas décadas à intervenção pública na floresta, o que nos conduziu ao desastre. Afinal, não eram necessários centenas de milhões de euros para fazer o levantamento do cadastro. Afinal, não eram necessárias décadas imensas para que nós conhecêssemos melhor o nosso território. Uma das recomendações do recente relatório do Observatório Técnico Independente para a Floresta e os Incêndios Florestais refere a necessidade de serem encontradas formas de resolver os grandes constrangimentos ligados à propriedade florestal privada e ao abandono da floresta. Qualquer exercício de planeamento será sempre difícil de aplicar se não houver resposta dos proprietários das terras. Assim, qualquer solução para este problema deverá sempre passar primeiro pelo conhecimento cabal dos titulares das terras. E embora se reconheça que muito pode ser feito para que exista cadastro das propriedades, considera-se que a existência de um cadastro rigoroso e atualizado constitui uma ferramenta de gestão e de apoio à decisão de que o país carece há muito tempo e que urge concretizar. Mas o cadastro, tão importante, não constitui por si só uma solução. É um instrumento importante, sem dúvida, mas que exige outras soluções. E, de facto, é necessário que o Governo, que o país tenha em conta a necessidade absoluta do aumento das unidades de gestão da floresta. É preciso ganhar escala para que os instrumentos de planeamento possam ter eficácia. Precisamos de gestão agregada da pequena propriedade florestal. É preciso mobilizar apoios financeiros nacionais e comunitários para que as unidades de gestão florestal ganhem vantagem económica de curto prazo, nomeadamente com a remuneração de serviços prestados à sociedade e ao ambiente, como forma de se conseguir a conversão da monocultura do eucalipto num modelo para a floresta que resista ao risco de incêndio e seja mais adaptado às alterações climáticas. Pretendemos manifestar 4 preocupações relativamente à proposta que o Governo aqui nos traz. E, em primeiro lugar, os pequenos produtores, para procederem ao levantamento cadastral, não podem ser onerados e obrigados a gastos insuportáveis, que só poderiam levar a mais abandono da floresta e dos territórios rurais. Não podem ser pressionados a abandonar as suas terras. Em segundo lugar, os apoios concretos às autarquias, às associações florestais, a todos aqueles que operam na floresta no sentido de privilegiar a intervenção da pequena agricultura, devem ser bem definidos e, no nosso ponto de vista, não são claros ainda. Em terceiro lugar, a propriedade sem dono conhecido deve ficar sob gestão das unidades de gestão florestal ou de um banco público de terras. Não pode servir para a concentração privada da propriedade. Em quarto lugar, o reforço de pessoal nas conservatórias,
do Instituto do Registro e do Notariado. Não podemos regressar aos tempos em que qualquer registro demorava tempos imensos. Avançar com o alargamento do cadastro a todo o continente, sem o reforço do pessoal, sem a renovação do quadro técnico do Instituto do Registro e do Notariado, corre o risco de criar um bloqueio em todo o processo. Porque avançar com o projeto para o país, que é importante, sem recursos humanos e, portanto, sem abrir concursos externos com renovação de pessoal, vai ser penoso para os trabalhadores, para o Instituto e, principalmente, para os cidadãos, para as empresas e para o serviço público em geral, que quer contribuir para o conhecimento do território. Não podemos transformar aquilo que é uma medida positiva, aquilo que é bom, o levantamento cadastral, num novo constrangimento. O Bloco de Esquerda contribuiu desde o início para que este processo avançasse, deu contributos políticos e técnicos nesse sentido e, sem novos constrangimentos, sem custos para os pequenos proprietários, queremos que este processo avance, sem que estas medidas sejam aproveitadas para um novo processo de concentração privada da propriedade. São estas medidas fundamentais para que o levantamento cadastral que o Governo propõe seja levado a bom porto e para que possa contribuir para o interesse público e para uma floresta mais saudável e mais adaptada às condições concretas das alterações climáticas. Muito obrigado.